é possível aquele que crê. Eu não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Eu sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível, creio, nada é impossível, creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, creio, nada é impossível, creio, tudo vai acontecer. Tudo que Deus falou vai. Vira pro irmão do lado e diz na cara dele assim, ó: tudo que Deus falou, Ele é fiel, Ele é fiel. Tudo que Deus falou vai acontecer. Aleluia! E tudo que Deus falou vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, creio, nada é impossível, creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, creio, e nada é impossível, creio, tudo vai acontecer. Oh, tudo vai acontecer. Oh, vocês! Eu creio, oh, tudo vai acontecer. Oh, tudo vai. Tira o teu pé do chão e diz: eu creio, tudo é possível, creio, nada é impossível, creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, creio, nada é impossível, creio, tudo vai acontecer. Aleluia! Graça e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Culto Derramar e uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Como é que está o teu coração hoje? Eu oro para que, pelo Espírito Santo de Deus, o teu coração esteja aberto para receber aquilo que Deus quer falar para você hoje. Independente daquilo que você esteja passando, independente do que está acontecendo na tua vida hoje, de como você estiver se sentindo, abra o teu coração para ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E com a fé gerada em nossos corações, ao ouvir a palavra, a esperança é renascida. Nós somos fortalecidos, o bom ânimo retorna ao nosso coração. E nós somos encorajados a seguir em frente e a vencer aquilo que está tentando nos derrubar. Amém? Não deixe que a voz da tua circunstância ou dos teus sentimentos, das tuas emoções, fale mais alto do que a voz do Espírito Santo, a voz da palavra de Deus, falando sobre a sua vida hoje. Amém? Glória a Deus! Eu gostaria de trazer uma palavra hoje para encorajar você no meio de todo esse processo, de tudo isso que está acontecendo, principalmente aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Amém? Mas independente de onde você estiver, de qual parte do mundo você estiver, né? Nós todos sabemos que o mundo está cada vez mais escuro, mas a glória de Deus brilhará através dos seus filhos. Aleluia, cada vez mais. Enquanto o mundo fica mais escuro, mais brilha a glória de Deus. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Aleluia. Glória a Deus. E eu gostaria de falar para vocês hoje um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração sobre processos. Amém? Sobre
os processos que nós passamos na nossa vida, na nossa jornada com Deus, para sermos moldados, para sermos aperfeiçoados, processos que nos ensinam muitas coisas, que Deus usa para nos edificar, nos fortalecer dentro do propósito que Ele tem para nossas vidas. Amém? Particularmente eu creio que a Igreja do Senhor está muito acostumada a ouvir ministrações e palavras sobre promessas. Não é? Então é muito ensinado que Deus está nas promessas e isso é verdade, amém? Mas a verdade é que para você alcançar a promessa, você precisa passar pelo processo, amém? E deixa eu te falar uma verdade, meu querido, Deus também está no processo, amém? Deus está no processo que você está passando. Aleluia! Independente se esse processo foi o Espírito Santo de Deus que guiou você até Ele, ok? Ou se foi pelas suas próprias escolhas, mas a verdade é que Deus continua com você. E como está escrito, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor e foram chamados segundo o seu propósito. Amém? Todas as coisas que acontecem na nossa vida colaboram de uma forma ou de outra, para nos edificar, para nos ajudar a crescer, a continuar perseverando, amém? E a conhecer e crer no bom plano que Deus tem para nossas vidas. Agora, não quer dizer que os processos são fáceis, muito pelo contrário, não é verdade? A maioria dos processos que nós passamos na nossa vida são processos difíceis, dolorosos, não é? E no meio do processo é muito difícil, na maioria das vezes, nós vermos a bondade de Deus aos nossos olhos. Não é assim? Quando nós estamos passando por um problema, nós temos muita dificuldade de erguer as nossas mãos para o céu e dar glória a Deus. Fato. Não é verdade? Mas a Bíblia diz que em todo tempo nós temos que dar graças ao Senhor. Em todo tempo nós temos que entender a sua bondade nas nossas vidas. Em todo tempo nós temos que crer no amor dele por nós. Amém? Que Jesus está no barco. Glória a Deus. Então, em outras palavras, meu amado, nós temos que aprender a esperar no Senhor. Amém? Esperei com paciência no Senhor. Está escrito. Então, o que aconteceu? E Ele me livrou, e Ele me socorreu. Esperei com paciência no Senhor. Aleluia. Deixa eu te falar uma verdade. A espera, ok? Aprender a esperar gera o que nos nossos corações? Ela gera obediência. Amém? Esperar em Deus gera obediência. Como é que nós aprendemos a obedecer a Deus? Pelos processos que nós passamos. A palavra de Deus diz que o próprio Senhor Jesus aprendeu a obediência pelo que ele padeceu. O próprio Senhor, que estava nesse mundo como carne, 100% homem, teve que aprender nos processos que ele passou, nas dores que ele enfrentou, amém? A obedecer a Deus. Ou em outras palavras, teve um processo de aprendizado. Ele teve que aprender até chegar no ponto que ele precisou estar para que o ministério dele se iniciasse e aquilo que ele foi chamado para fazer nesse mundo se cumprisse. Aleluia! Então, se o próprio Senhor Jesus teve que aprender essas coisas e passar por essas coisas, como poderia ser diferente para mim e para você? Não é assim? Amém? E eu gostaria de dar um versículo para você que vai ajudar você a entender. E quando eu terminar de trazer essa palavra para você, você vai entender a consequência, ok? Os frutos, melhor dizendo, de todo esse processo. Amém? Então, em Salmos, no Salmo 62, ele diz o seguinte, a partir do versículo 1, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. No versículo 2, ele diz, só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Glória a Deus. No versículo 5, ele diz, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. No versículo 8 ele diz, confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. E ele termina dizendo no versículo 10 e 11, não confieis na opressão,
nem vos ensorbebeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Amém? E eu gostaria de destacar aqui, chamar a atenção o número de vezes que ele fala: espera minha alma somente em Deus, espera no Senhor. Confia nele em todos os tempos, independente daquilo que você estiver passando. Amém? E ele finaliza dizendo: não confies na opressão. Não te deixe levar pela tua circunstância, pelos ataques que estão vindo contra você, pelas palavras mal lançadas sobre a tua vida. Talvez alguém falou algo que feriu o teu coração. Talvez algum relacionamento não deu certo. Talvez algum negócio na tua empresa não deu certo. Talvez você tenha perdido muitas coisas nesses últimos tempos. Mas, meu amigo, minha amiga, não confie na opressão, não confie nessas coisas. Confie no Senhor. Ele termina dizendo: não ponhais nelas o coração. Isso quer dizer, não fique pensando constantemente naquilo que você perdeu, naquilo que fizeram contra você, naquilo que está te machucando. Amém? Em outro versículo, a palavra do Senhor diz: guarda o teu coração acima de todas as coisas, porque dele procedem o quê? As fontes da vida. E outra tradução diz: guarda os teus pensamentos. Aleluia! O apóstolo Paulo diz: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que tem honra, tudo que vem do Senhor, nisso pensai. Em outras palavras, meu amado, nós temos que ter no nosso coração a esperança da palavra de Deus. Nós temos que ter no nosso coração as promessas do Senhor para a nossa vida. Amém? Porque se nós colocarmos o nosso coração naquilo que vemos e naquilo que estamos passando, o fato é, meu amigo, que nós não vamos conseguir resistir. Nós vamos acabar sendo abalados. Amém? Só que no versículo 2 do Salmo 62 que acabamos de ler, o que ele diz? Só ele é a minha rocha, a minha salvação e a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Quando tu entende quem é por você e onde você está, que é sobre a rocha, você não é abalado. Amém? Há uma força, há um empoderamento do Espírito Santo de Deus para que sobre você venha o bom ânimo, venha a graça que você precisa para chegar aonde Deus quer que você chegue. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Ele finaliza no versículo 11 dizendo: Deus falou uma vez, 2 vezes eu ouvi isso, que o poder pertence a Deus. O poder não está na mão do inimigo. O poder não está na tua circunstância. O poder não está nas coisas que estão falando contra você. O poder não está naquilo que não deu certo na tua vida. O poder pertence a Deus, pertence ao Senhor. Eu bem sei os bons planos que tenho para você, planos para te dar a paz, um bom futuro e os desejos do teu coração, está escrito na palavra. Continue crendo no meio da tribulação. Continue glorificando o nome do Senhor no meio do teu problema. E você vai ver algo poderoso acontecer, porque o Senhor não esquece dos seus. A boa obra que Ele começou na tua vida, Ele vai concluir, amém? Quando Jesus estava no barco com aqueles discípulos, a Bíblia diz que uma tempestade chacoalhava aquele barco, de tal forma que os discípulos achavam que iam morrer. E o Senhor Jesus estava fazendo o quê? Estava dormindo no barco. Amém? Aleluia! Agora, o que é interessante, que me chama a atenção nessa passagem, é que o Senhor Jesus, ele estava em completo descanso. Você já imaginou, você conseguiria dormir num barquinho de pescador no meio de uma tempestade? Você já parou para pensar nesse detalhe? Como isso é possível? Amém? E os discípulos acordaram o Senhor, falaram: Senhor, não te importa que nós vamos morrer? E quando o Senhor Jesus acordou, Ele repreendeu a pequena fé deles e repreendeu a tempestade. E houve calmaria e bonança. Está escrito. Amém? Glória a Deus, nós precisamos crer que, ainda que haja silêncio, o Senhor continua no barco. Aleluia! E no momento certo, Ele irá despertar e acalmar a tempestade. Ele não repreendeu os seus discípulos porque eles não repreenderam a tempestade.
Ele repreendeu os seus discípulos pela falta de fé deles, porque não souberam esperar no Senhor a solução. Agora você deve estar pensando, mas irmão, se você soubesse aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou vivendo, o que tem vindo contra mim, a opressão que eu tenho enfrentado, talvez você não estivesse falando dessa forma. Olha, meu amado, deixa eu te falar uma coisa, eu não sei aquilo que você está vivendo. Amém? Eu não sei o que tu está passando, mas eu sei o que Jesus já passou por você na cruz. Eu sei aquilo que está escrito na palavra, aquilo que o Senhor conquistou por mim e por você, para vencer aquilo que tem tentado nos dominar. Amém? A Bíblia diz que nele nós já somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Agora, eu sei que não é fácil quando nós estamos vivendo um processo. E se nós formos estudar a palavra de Deus de capa a capa, amém? E estudar principalmente no Antigo Testamento, se nós formos pegar todo o processo do povo de Israel, do momento que ele saiu do Egito até chegar à Terra Prometida, meu amado, foram muitos anos de processo. E sim, parte desse processo foi por própria culpa deles, por escolhas erradas, mas parte desse processo também foi preparação do Senhor para que quando eles chegassem na Terra Prometida, eles pudessem herdar a terra, estivessem prontos para herdar a terra. Amém? Porque entenda, meu amado, você tem que estar pronto para receber a tua herança. Aleluia. Mas irmão, como é que tu sabe disso? Porque está escrito na palavra de Deus. Se nós formos estudar, por exemplo, a parábola do filho pródigo, não é? O que acontece quando o filho recebe a herança cedo demais? A Bíblia diz que ele foi e gastou com tudo que era coisa errada e perdeu tudo. Amém? Depois ele se arrepende e volta e o pai recebe ele de braços abertos, não foi assim? Amém? Agora, da mesma forma, se eu e você recebêssemos a herança, a promessa, aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, para mim e para a sua vida, cedo demais, sem passar pelos processos, sem estarmos preparados, com toda certeza nós também colocaríamos a perder aquilo que Deus tem preparado para nós. E de acordo com aquilo que você foi chamado por Deus para fazer, Ele está te levando por um processo. Ele está com você no processo. Amém? Entenda, quando nós entendemos a visão que Deus tem colocado no nosso coração, ok? O processo se torna mais fácil. Aleluia! E esse processo, muitas vezes, ele não é simples de passar. Não é verdade? Às vezes é um processo num relacionamento que você está, seja com amigos, com irmãos na fé, seja num relacionamento conjugal, não é verdade? Às vezes a pessoa que está próxima de você é uma pessoa que Deus conectou com você para confrontar você. Você já parou para pensar nisso? Talvez você esteja orando para que Deus afaste certas pessoas da tua vida, mas talvez Deus tenha colocado essas pessoas na tua vida para confrontar você, para que você possa ser curado em certas coisas no teu coração, para que você possa ser fortalecido em certas áreas das tuas emoções, para que você possa estar preparado para herdar a terra prometida, a herança de Deus para a tua vida. Talvez nesses confrontos, o teu coração, partes do teu coração que tu não enxerga sozinho, estejam vindo à luz. Você esteja vendo. Essa pessoa está trazendo para fora certas partes de você que Deus quer tratar. Você entende? Às vezes é um processo no teu trabalho. As coisas não estão dando certo. Você não consegue ver solução para determinados problemas. Mas talvez Deus esteja usando esse processo para você aprender a confiar nele, a entregar para Ele, a descansar nele. Que não é na força do teu braço, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Quando Jesus alimentou a multidão com mais de 5.000 homens, a palavra de Deus diz que quando Ele pegou o pão e abençoou e mandou os seus discípulos entregarem à multidão, Ele deu uma ordem para os seus discípulos. Ele disse: fazei-os se assentar. Amém? Antes de poder receber o alimento, aquilo que Deus tem para a tua vida, para te nutrir, para te fortalecer, você precisa aprender a se sentar na presença de Deus. Você precisa aprender a descansar, a aquietar o teu coração. Talvez isso que você esteja passando hoje na tua vida seja uma forma de Deus trazer você mais para perto. Para parar de tentar fazer as coisas no teu braço e aprender realmente o que é se aquietar na presença de Deus.
Talvez seja para você entender o valor de buscar em primeiro lugar a presença do Senhor, ao invés de buscar só a solução para o teu problema. Se essa palavra está confrontando você, meu amado, receba ela no nome de Jesus, porque é para edificar o teu coração e preparar você para aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Aleluia! Entenda, a Bíblia diz que o inimigo anda ao teu redor rugindo como leão, procurando a quem devorar, não é verdade? Então, se nós não entendermos o processo, se nós não entendermos que Deus está no processo, muitas vezes nós acabamos cedendo ao rugido do leão. Amém? Então entenda, Deus está protegendo você, está preparando você no meio da tempestade. Muitas pessoas querem caminhar sobre as águas tempestuosas. Não é assim como Pedro fez? Não é? Mas quando elas começam a caminhar, quando o Senhor diz vem, e as pessoas começam a dar o primeiro passo andando sobre as águas, sobre os problemas, ok? E num primeiro momento tá tudo bem, você consegue, você está avançando, os problemas não estão afetando você, mas chega numa parte do caminho que, assim como Pedro, você começa a atentar para a tempestade, você começa a olhar para o vento, e sabe o que você faz? Normalmente, nós acabamos fazendo o quê? Nós tentamos dar tapa no vento, ou chutar a onda. E meu amigo, deixa eu te falar uma verdade, não adianta dar tapa em vento e chutar onda. Você está entendendo? Isso só vai levar você a afundar. Você precisa aprender a descansar e a fixar os olhos naquele que vive. Deus está chamando, está levantando uma geração de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E são esses que, como está escrito na palavra de Deus, que carregam a presença de Deus. Amém? Porque no Antigo Testamento, quem carregava a Arca da Aliança, amém, que era onde estava a presença manifesta do Senhor, o poder e a glória de Deus, não eram os reis, não eram os profetas, não era o pastor, não eram títulos, ok? Não eram os juízes, eram quem? Os sacerdotes, aleluia, os adoradores, os levitas que serviam no templo, na presença da arca, que adoravam o Senhor constantemente. São esses que estão aptos a entrar na presença de Deus e carregar a presença de Deus. Só tem uma coisa que o Senhor Jesus diz que o Pai procura. O Pai procura por verdadeiros adoradores. E por que é importante falar isso nesse momento? Porque se você não entende para quem você, por quem você foi chamado, se você não entende quem você é nele, se você não entende a descansar nele e adorar ao Senhor em espírito e em verdade no secreto, você não vai conseguir aguentar os processos. O princípio do Evangelho, da Palavra de Deus e de uma vida sobrenatural com o Senhor é a nossa intimidade com o Senhor no secreto, através do amado Espírito Santo. Amém? Agora, o que fazer no secreto? Saquetar na presença de Deus e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Foi para isso que nós somos chamados. E quando nós conseguimos, aprendemos, finalmente entendemos essas verdades, esse princípio, o processo, independente do que você esteja vivendo na tua vida, ele começa a se tornar mais fácil, porque você entende que esse processo está preparando, está moldando você para aquilo que você foi chamado a fazer por Deus. Amém? Então é isso que Paulo quer dizer, que ele aprendeu a dar graças ao Senhor, estar satisfeito em todas as situações, entendo muito, entendo pouco. Por quê? Porque ele entendia sobre processos. Amém?
Glória a Deus. Quando o povo de Israel finalmente entrou na terra prometida, meu querido, a primeira cidade que eles tiveram que vencer, que conquistar, foi Jericó. Eles não conseguiram avançar nada na terra prometida sem passar por Jericó antes, derrubar as muralhas de Jericó. Mas é interessante, porque nessa passagem, nesse contexto, antes da batalha, o Senhor mandou eles se santificar, o Senhor mandou eles se preparar e o Senhor mandou eles aguardar e apenas adorar ao Senhor ao redor das muralhas. Porque os sacerdotes carregavam o quê? A arca da aliança e tocavam o quê? Trombetas feitos do quê? De chifres de cordeiro, que aponta para o Senhor Jesus. Aleluia! E tudo que eles faziam era adorar e descansar. Você está entendendo? E ao 7º dia a muralha caiu. Não foi pela força do braço deles. Não foi pela espada. Não foi pela violência. E quando a muralha caiu, eles tomaram a cidade. O Senhor ainda deu uma ordem: não deixe nada de pé. Porque para vocês avançarem e tomar a terra prometida, aquela que eu tenho para vocês, a mentalidade, ok? As muralhas, os sofismas errados no coração de vocês precisa ficar aqui. Precisa cair, todos eles. Você não pode entrar na terra prometida e herdar aquilo que Deus tem para a tua vida com a mentalidade do deserto. Você entende isso? Você não pode continuar pensando que as coisas nunca vão dar certo, que está demorando demais, que o problema é muito grande, que a circunstância está sempre contra você, que era melhor antes, que determinada época da tua vida, aquela época sim era bom. Foi isso que o povo reclamava no deserto. Eles chegaram a pedir para Moisés para voltar para o Egito, para a escravidão. E essa geração não entrou na Terra Prometida. Entenda, Deus está nos chamando hoje para mudar a nossa mente, a nossa mentalidade de deserto, porque Ele quer trocar a fonte que te sustenta. Até aqui, talvez você tenha se alimentado do maná todos os dias que desce do céu. Amém? Mas a Bíblia diz que quando o povo finalmente entrou na Terra Prometida, e passaram por Jericó, derrubaram essas muralhas, essa mentalidade errada, aleluia, e eles começaram a se alimentar dos frutos da terra, o maná parou. Cada estação nova que Deus nos leva, Ele muda a fonte do alimento. Você está entendendo? Por quê? Porque requer uma fonte nova, requer uma mentalidade nova. Requer um coração preparado para aquele tempo. E cada problema que eu e você enfrentamos é um trampolim, é um palco, ok? É o princípio, é algo que vai te impulsionar para o destino que Deus tem para a tua vida, para a próxima estação. Então entenda que se você tiver essa visão no teu coração, independente do processo que você esteja passando, você vai ter o descanso que você precisa. A graça que você precisa para chegar até o fim dele e olhar para trás e dizer: obrigado, Senhor, porque agora eu estou mais forte do que eu estava antes. Obrigado, Senhor, por esse tempo que eu passei e por este tempo que está vindo, porque será melhor do que o anterior. Obrigado, Senhor, porque Tu és a garantia do meu futuro. Amém? Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo? Se você não entende essas coisas, meu amado, você acaba ficando sem força. Desânimo cresce no teu coração. Glória a Deus. Tá ajudando você essa palavra? Amém? Aleluia. Abra comigo agora a palavra de Deus em Juízes 14. E eu vou finalizar essa mensagem com uma história bem louca. E eu vou mostrar para você o que acontece quando nós passamos por um processo com sucesso. Quando nós matamos, ok? Aquele que estava tentando nos matar. Quando nós derrubamos gigantes e matamos o leão. Aleluia. Amém? O resultado disso tudo é para a glória de Deus. E o resultado disso tudo vai te elevar, ok? Para mais perto daquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia.
Nessa passagem de Juízes 14, conta a história, ok, de Sansão. E a história de Sansão é uma história muito louca, porque ela nos ensina a princípio certas coisas da palavra de Deus sobre o Senhor de uma forma muito extravagante. Amém? Eu amo essa história. E eu estava estudando essa passagem há pouco tempo e o Senhor começou a me mostrar algumas coisas diferentes. Eu quero compartilhar um pouquinho disso apenas com você, amém, dentro desse contexto que nós estamos falando aqui. E eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Em Juízes 14, amém, a partir do versículo 5 diz o seguinte: Desceu, pois, Sansão com seu pai e a sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Agora, primeira coisa que eu quero falar para você, nesse versículo aqui, a palavra Timnate, ok, significa porção designada. Amém? No hebraico. E eu quero ler com você, dentro dessa tradução, desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe ao local da porção designada que Deus tinha preparado. Você está caminhando em direção à tua porção, aquilo que Deus tem preparado para você. Deus já tem a mesa pronta para você. Amém? Deus já tem todos os seus dias contados e já tem preparado todas as bênçãos que Ele tem para te entregar. E Ele está te levando no processo para preparar o teu coração para receber cada uma delas. Mas no caminho de você chegar até esse local para receber a tua porção, meu amado, o que acontece? O leão ataca. O problema vem. A circunstância se levanta contra você. Amém? E olha o que aconteceu. Chegando às vinhas, eis que um filho de leão rugindo lhe saiu ao encontro. Quem é que anda ao redor rugindo com o leão? Amém? E olha o que diz no versículo seguinte: Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que ele despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Amém? Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então, de alguma forma, ele estava indo num caminho com seus pais e ele se separou deles por um momento. Enquanto os pais dele não estavam nem vendo, um leão ataca Sansão. E o Espírito do Senhor se apossa dele de tal forma, uma unção veio sobre ele de tal forma, que com suas próprias mãos, ele segura o leão e rasga o leão. Amém? Uau! Glória a Deus! Amém? Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado. Quando nós andamos no Espírito Santo de Deus, quando nós vivemos no Espírito e andamos no Espírito, há um empoderamento da parte de Deus para você despedaçar qualquer leão que venha contra você. Amém? E você não vai precisar de forjar nenhuma arma para isso. Porque é pelo Espírito do Senhor, através das tuas próprias mãos. Você está entendendo? Quando nós entendemos essa verdade, há não apenas um temor, mas uma coragem, uma ousadia para nos levantarmos contra os leões da nossa vida. Amém? Quando o Espírito Santo passou a habitar no teu coração, quando você disse sim a Jesus pela primeira vez, entenda que a autoridade do nome que está acima de todo nome foi dada a você. Entenda que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo Espírito que veio sobre Sansão, de forma que ele despedaçou um leão com as suas próprias mãos, está em você. Você já parou para pensar nisso? Independente, meu querido, daquilo que você acha que está fazendo certo ou errado, se você crê no que o Senhor Jesus fez por você, se você confessou Ele como seu Senhor e seu Salvador, o Espírito Santo de Deus está em você. E Ele vem sobre você para cumprir um propósito. Há uma graça e um empoderamento pelo Espírito Santo de Deus para você vencer qualquer obstáculo. E se o sangue de Jesus não tivesse por completo tirado os nossos pecados, como está escrito,
ok? O Espírito Santo não poderia habitar em nós. Na verdade, se o Espírito Santo chegasse dessa forma dentro de nós, nós morreríamos. Se ainda houvesse pecado no nosso espírito. Porque o nosso espírito foi recriado pelo sangue de Jesus. Amém? O corpo continua morto por causa do pecado. E um dia receberemos um corpo como o do Senhor Jesus, glorificado. Amém? A nossa mente continua sendo renovada pela palavra de Deus para entendermos as verdades de Deus. Aleluia! Mas o nosso espírito renovado, recriado em Cristo Jesus, é onde o Espírito Santo de Deus habita. E se ele habita em mim e em você, então nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E nós carregamos hoje a Arca da Aliança, a presença de Deus. E é essa presença que nos empodera a rasgar qualquer leão. Amém? Agora, o mais interessante dessa história é o que acontece depois. Olha o que diz no versículo seguinte, a partir do versículo 8. E depois de alguns dias, voltou ele, Sansão, para tomá-la. Ele estava procurando uma esposa. E apartando-se do caminho. Então ele voltou por aquele mesmo caminho, uns dias depois. E ele se lembrou do leão, certo? E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. Aleluia! Diga, mel! Glória a Deus! E tomou-o nas mãos e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe e lhes deu de mel e comeram. Do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Então Sansão, ele estava voltando por aquele mesmo caminho, ele se lembrou do que tinha acontecido e foi lá ver o corpo do leão. Quando ele chegou lá, o corpo estava ali, a carcaça do leão morto que ele tinha rasgado, e de dentro do corpo tinha um enxame de abelhas e tinha mel dentro do corpo dele. Para pensar nisso por um instante. De tal forma que ele passou a mão no mel e saiu comendo o mel. Ele não apenas se alimentou desse mel, mas ele foi o caminho todo comendo mel e chegou em casa e ainda deu para sua mãe e para o seu pai comer do mel. Aleluia. O que isso significa? O que Deus está nos mostrando aqui? Meu querido, da carcaça dos leões que você derrotar pelo Espírito Santo de Deus, você vai ser nutrido para a tua próxima estação. De tal forma que não apenas vai nutrir você, vai fortalecer você. Aleluia, com a doçura da palavra de Deus, daquilo que Deus tem te mostrado e tem moldado no teu coração, mas vai alimentar muitas outras pessoas. Amém? Glória a Deus, da vitória de cada uma dessas lutas, desses processos que você está passando, meu querido, está gerando mel no teu coração, está te nutrindo com a doçura da palavra de Deus, para que no tempo certo você seja realmente empoderado a também dar desse nutriente, deste mel, do sabor dessa vitória para aquelas pessoas que te cercam. E elas nem sequer vão saber de onde veio, mas elas vão querer do mel que você tem para oferecer, mel que você pagou um alto preço por ele. Elas não vão saber o preço que você pagou. Amém? Mas vão ser nutridas pelos espólios das vitórias que Deus está dando na sua vida. Você entende que sem processo, sem batalha, sem matar o leão, não há mel. Aleluia! Glória a Deus! Amém? E o mel na Bíblia, ele representa a palavra de Deus. Irmão, como é que tu sabe disso? Vamos ler comigo. Está lá em Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo 3, diz o seguinte: Depois me disse, filho do homem, Deus falando com Ezequiel, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. O contexto aqui, Deus estava chamando Ezequiel para o ministério e entregou uma palavra para Ezequiel para ele profetizar para Israel. Amém? E então, no versículo 2, abri a minha boca e me deu de comer o rolo que estava escrito aquilo que ele tinha que dizer. Em outras palavras, a palavra de Deus. Amém? E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, te alimenta da palavra que eu estou te dando. Te alimenta daquilo que eu tenho colocado no teu coração. E ele continua dizendo, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca
doce como o mel. Aleluia! Meu amado, se você não sabe, a palavra de Deus tem sabor de mel. Glória a Deus! Amém? E a própria ciência comprova que o mel é um dos alimentos mais completos que a natureza tem a oferecer. Com uma colher de mel, você sabia que você pode sobreviver um dia inteiro? Você sabia disso? Glória a Deus! Deus é perfeito, meu amado. Amém? Então, das entranhas dos leões, que pelo Espírito do Senhor você derrotar, sairá mel. Em outras palavras, a palavra que Deus dá a você no processo, durante o processo, no meio das tuas batalhas, vai nutrir a sua vida e das pessoas que você encontrar. Aleluia! De tal forma, amém? Que o preço que você pagou por este mel gerará muitos frutos para o reino de Deus. Aleluia! Não te envergonhe dos processos. Não te assuste com os processos. Não se dê por vencido no rugido do leão. Mas rasgue esse leão pelo poder do Espírito Santo. E coma dele, do mel que sair dele, da palavra que Deus colocar no teu coração durante esse processo. Porque essa palavra, meu amado, será a palavra que irá alimentar a tua vida e multidões através de você. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se alegre no Senhor. Espera no Senhor. Aleluia. Espera, ó minha alma, espera no Senhor. Amém? Porque é do Senhor que vem a vitória. É do Espírito Santo de Deus que vem a vitória. Aleluia. E da vitória, meu amado, você irá extrair mel para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu oro para que essa palavra tenha abençoado você, assim como abençoa a minha vida. Feche teus olhos, eu quero orar por você, independente daquilo que você está vivendo, está passando agora, eu vou orar por você e traga à memória, ok? A sua situação, traga à memória talvez a pessoa que feriu você, talvez o problema no seu trabalho, talvez com seus filhos, talvez com o seu marido, a sua esposa, seja qual for o problema que está afligindo o teu coração. Agora, durante essa oração, traga isso à memória e concorde comigo nessa oração poderosa que eu tenho certeza que vai desbloquear aquilo que está te travando em nome do Senhor Jesus Cristo e você irá se alimentar do doce sabor do mel que Deus tem para você. Amém? Feche teus olhos. Pai, agora em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor, por cada pessoa que está escutando esta palavra, Pai. Eu oro, Senhor, para que independente daquilo que elas estejam passando, daquilo que elas estejam vivendo, elas sejam fortalecidas e empoderadas, Senhor, a partir de agora, pelo poder do Teu Espírito Santo, para derrubar qualquer gigante, para matar qualquer leão, Senhor, que possa estar rugindo contra as suas vidas. Pai, abra os olhos do entendimento dos meus irmãos e irmãs, para elas entenderem a visão que Tu tens para as suas vidas, Pai, durante esse processo, para que, Senhor, ao final dele, Senhor, elas possam se alimentar deste mel, da Tua palavra, Pai, e através deste mel, muitas outras pessoas se alimentarão deles. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua paz e o Teu descanso venha agora sobre eles, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E eu declaro agora todo gigante, todo leão que está vindo contra a vida deles, que seja derrubado agora em nome do Senhor Jesus. E desta vitória, mel abundante, graça abundante, alegria sobrenatural sendo derramada e sendo nutrida agora no coração de cada pessoa que está ouvindo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro em o nome do Senhor Jesus Cristo.